Boa noite, irmãos. O paz do Senhor Jesus. Espero que estejam todos bem. Vamos nos ajeitar para mais um dia compartilhando aquilo que Deus deseja conosco através da sua palavra nessa noite. Amém? Vou aguardar alguns minutinhos até alguns irmãos entrarem e a gente já inicia, tá? Vou pedir também para vocês, à medida que forem entrando, coloquem aqui algum pedido de oração para que a gente ore, intercedendo. No final, né, eu vou tentar repassar aqui todos, mas em especial eu gostaria de orar agora nesse início para que o Senhor nos conduza, né, durante esse tempo que nós separamos para estar na sua presença, para aprender mais da sua palavra, para que sejamos transformados. Amém? A paz, meu irmão Antônio. Glória a Deus, que bom te ver aqui, viu? Minha sogra também. Beijo grande e saudades. Saudades do Ceará. Aqui tá esquentando, mas tá um pouquinho frio ainda, dá pra ver. Tô de blusa aqui, né? Confirmem aí pra mim se o áudio tá bom, por favor. Que eu tô com um fone aqui que eu acho que é o bom, mas... Por favor. Amém? Bom, eu vou iniciar. Eu tô aqui hoje a moda antiga, com a nossa querida Bíblia de papel, então eu vou olhar um pouco para baixo aqui em alguns momentos. Eu estou sem o computador aqui hoje, mas glória a Deus pela palavra que o Senhor nos trouxe essa noite, amém? Compartilhem, aproveite esse tempo de início para compartilhar nos seus canais, no seu WhatsApp, no seu Facebook. Copia lá o link, manda para os seus contatos, manda para os seus amigos, e para que o Senhor também venha edificar a vida de outras pessoas através da sua vida, né? Que você possa se tornar, ser um evangelista nesse momento, compartilhando a palavra de Deus com outras pessoas, amém? Deixa eu ajeitar aqui, que tem um cachorro latindo aqui. Amém? Então eu vou orar para nós iniciarmos e aí no final nós oramos pelos pedidos de oração que forem sendo colocados aqui, tá bom? Se tiver algo só para agradecer, compartilhe aqui com a gente. Se tiver algo de aflição que você deseja colocar em oração, compartilhe aqui com a gente também, que nós vamos entrar em oração, em comunhão juntos, para que o Senhor venha sobre cada causa, sabendo que Ele é socorro bem presente em toda situação, e confiando naquele que nunca nos desampara, nunca nos abandona. Amém? Eu vou iniciar aqui então. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela rica oportunidade, Pai, de estar diante de Ti, de estar na Sua presença, de voltar a fazer aquilo, Pai, que o Senhor me chamou para fazer, que é levar a Sua palavra, propagar o Seu Evangelho e o Seu amor, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, usa a minha vida, Senhor, nessa noite, para transmitir, Senhor, a Sua vontade àqueles que vão ver esse vídeo, vão ouvir essa palavra em algum momento mais para frente, em outro dia. Mas eu te peço, Pai, que da mesma forma, Senhor, a sua palavra é quem tem poder e não aquele quem a carrega, Pai, não aquele quem a transmite. Então, independente do tempo que essa palavra for ouvida, Pai, eu creio que ela será carregada do teu poder, Senhor, para transformar, para modificar e para nos levantar, Senhor, diante de Ti, para que sejamos, Senhor, aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Abençoa, Senhor, a nossa noite, a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que escolheu, Senhor, nesse tempo, estar diante de Ti e receber, Senhor, da Tua palavra, meditar na Tua palavra e trazer, Pai, trazer para a sua vida, para que ela seja um marco novo, um momento de mudança, de transformação a partir desse momento, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, como corpo, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Então, hoje é o nosso dia de Provérbios. Provérbios 8 é o que nós vamos falar aqui. Para quem não sabe, né? De repente, se você já sabe, então tenha um pouco de paciência comigo e com os irmãos mais novos. Para o que eu vou falar pode ser conhecido, então não fique bravo comigo, né? O livro de Provérbios possui 31 capítulos, né? Então, se a gente meditar nesse livro todos os dias, né? Então, muitas vezes eu sou novo na fé, eu acabei de ganhar uma Bíblia, eu estou tentando entender o que Deus quer para a minha vida, o que Ele deseja de mim, por que eu existo. Tem muitas instruções que são muito práticas, né, no livro de Provérbios, e se a gente se agarrar ali, né, junto com os evangelhos, 4 evangelhos, mas falando especificamente de Provérbios, se a gente se apegar um livro por dia, se a gente ler um livro por dia, uma leitura bem rápida, né, e a gente conseguir meditar nessa palavra, a gente vai ter boas lições, boas instruções para a gente conduzir os nossos dias da forma como o Senhor deseja que façamos, né? Então, que a gente venha... o livro de Provérbios 8, que é o que nós vamos ler hoje, ele fala de sabedoria. Então, que nós tenhamos sabedoria para buscar aquilo que o Senhor deseja, para que a gente esteja no local onde o Senhor deseja. E nós só vamos conhecer a vontade de Deus estando diante da palavra, estando buscando conhecer qual é a vontade dele. Amém? Eu vou fazer a leitura. Ele fala, o livro de Provérbios, o 8, né, o capítulo 8 que nós vamos ler, ele fala de sabedoria. Então, eu vou ler de forma corrida, eu vou voltar em alguns versículos, e aí depois eu vou falar de forma mais ampla aquilo que o Senhor falou comigo enquanto eu meditava antes de entrar aqui com vocês, tá bom? Então vamos para a leitura. Aqui, Provérbios 8, na minha Bíblia, na NVI, ela tem um título que fala o chamado da sabedoria, inicia dessa forma. Provérbios 8, versículo 1. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca, ao lado das portas e à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a instrução à prata, e o conhecimento ao ouro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça, também por meu intermédio. Governam os nobres, todos... Perdão, deixa eu voltar aqui. Como eu falei, eu estou aqui à moda antiga. Vou voltar aqui no versículo 16. Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riqueza e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou.
o Senhor me criou. Aqui, do 22 até o 31, se não me engano, ele vai falar da criação, né, da criação do mundo. Então, são versículos no meio aqui de Provérbios falando da criação do mundo. Prestem atenção. Versículo 22. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá eu estava. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente à minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém? Até aqui é o capítulo 8 de Provérbios. Então, enquanto eu estava estudando e estava lendo para trazer aqui a mensagem de hoje, eu achei linda essa parte aqui que fala a respeito da criação, né? Muitas vezes a gente lê lá no livro de Gênesis e em Salmos fala também, e aí lendo aqui em Provérbios, dessa forma, muitas vezes até poética, né? Como o autor aqui coloca no livro, é lindo de observar tudo aquilo que o Senhor fez, toda a magnitude, toda a sua soberania e toda a sabedoria que foi usada no momento da criação. É muito lindo e isso me chamou bastante atenção. Então, o que eu queria compartilhar daqui, né, desses versículos que a gente acabou de ler, alguns eu destaquei, e aí eu vou lê-los novamente para a gente falar um pouco a respeito deles, e a gente vai seguindo. No versículo 5, ele fala que vocês inexperientes adquiram a prudência. Então, é como a gente fala, né? Quando a criança nasce, ela não sabe nada, né? Ela vai aprendendo à medida que ela veio a esse mundo, os pais vão ensinando, os responsáveis por aquela criança vão trazendo aquele conhecimento que possuem. E elas vão adquirindo. Então, quanto mais rápido elas aprenderem algo, mais elas vão começar a reproduzir aquele algo. E se a gente trouxer esse paralelo, né, da vida humana para a nossa vida com Deus, né, como a gente aplicaria a sabedoria naquilo que Deus deseja de nós, a gente precisa lembrar, né, se nós somos novos na fé ou se já temos um tempo de caminhada, lembrar que isso é um processo que Deus faz conosco, de aprendizado, de busca diante dele, para que a sabedoria venha sempre permear as nossas decisões, venha sempre estar em volta, a gente esteja sempre cercado daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, da sabedoria que vem dele, nas nossas ações, nas nossas decisões. Então, quanto antes nós buscarmos essa sabedoria que vem do alto, menos sofrimento nós vamos causar para nós e para os outros que estão à nossa volta ou que se relacionam com a gente. E aí, se a gente for pensar exemplos, né? Eu gosto de usar alguns exemplos que fica às vezes mais fácil de ilustrar um entendimento. Então, se a gente olhar para o livro onde fala que Salomão
buscou primeiro sabedoria para poder governar Israel ali posterior, né, ao seu pai Davi. Eu falei Salomão, né? É Salomão. Né? Fiquei na dúvida aqui. Ele era muito jovem, e ele não buscou nem ouro nem prata, o que seria comum para alguém inexperiente. Ele não buscou coisas desse mundo, mas ele buscou algo que o pai dele, natural aqui da terra, né, o pai carnal dele, ensinou para ele: filho, se você tiver que buscar alguma coisa, busque sabedoria. E quando ele foi pedir ao Senhor, ele pediu sabedoria. E não foi uma sabedoria humana que ele foi buscar, né? Porque esse atributo de Deus que está descrito aqui no livro de Provérbios com relação à sabedoria, não é a sabedoria que nós conhecemos no mundo, né? É a sabedoria que vem de Deus. E se a gente olhar, a sabedoria estava lá na criação, estava antes da criação. A sabedoria é parte do que é Deus. Então, de fato, e a gente não pode fazer nenhuma relação desse tipo de sabedoria com o que é a sabedoria humana. Então, esse exemplo do versículo 5, eu lembrei do caso da situação de Salomão quando foi reinar, né? E ele buscou isso diante do Senhor. Aqui destaquei também o versículo 8, onde fala que todas as minhas palavras são justas. Então, oi Pai, paz do Senhor, Deus te abençoe. Fala aqui que todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa, tá? No versículo 8 do capítulo 8. Então, quando a gente procura essa sabedoria que vem da parte do Senhor, a gente consegue dizer palavras que são honestas, que são justas, que são corretas, que não difamam, que não agridem, que são boas e não perversas. Então, muitas vezes em determinadas situações no nosso dia a dia, né, no nosso trabalho, na nossa vida com a nossa família, onde nós estamos, né, onde nós vivemos, nós precisamos nos relacionar. E a todo tempo, o pastor Daniel tem ministrado já tem alguns finais de semana a respeito de em tudo antes de qualquer coisa que formos fazer, que a gente ore. E isso é uma atitude sábia. Quem busca esse tipo, quem se coloca dessa forma, entende que aquilo que o Senhor tem para oferecer é muito maior, muito melhor do que qualquer decisão que a gente pudesse tomar por nós mesmos. Então, isso é uma forma de buscar a sabedoria que vem da parte do Senhor. A gente só vai conhecê-la através dessa oração, dessa intimidade com o Pai e através da sua palavra. Então, para que a gente busque direção na tomada de decisão, nos nossos relacionamentos, na nossa convivência diária. Sabedoria para trazer uma palavra justa na hora de ministrar o evangelho na vida de alguém, né? Porque muitas vezes falta tato, falta sensibilidade da nossa parte em levar o evangelho, e às vezes ao invés da gente trazer essa pessoa para perto, a gente acaba empurrando ela para longe, né? Afastando. Então, que a gente venha ter essa sabedoria de buscar essa palavra que é justa, que é correta, que é honesta diante de Deus, para que a gente viva de forma plena diante do Senhor. E aí o 9 é um complemento, né? Um fechamento desse pensamento que a gente abordou aqui. Para os que têm discernimento, são todas claras, as palavras, né? Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Deixa eu ver, eu tinha feito uma anotação aqui, mas não foi dessa. Aqui. Só um minuto, que eu anotei aqui na Bíblia mesmo. Então, quanto mais. É isso, né? Quanto mais, quanto menos, menos. Então, quanto mais a gente se aproxima da sabedoria, daquilo que Deus deseja, da forma como Deus deseja nos fazer transbordar dessa sabedoria que vem da parte dele, mais nós vamos valorizar essa sabedoria. Quanto menos próximos nós estivermos, ou seja, mais distantes da sabedoria,
menos nós vamos valorizar a importância que é ter sabedoria, que é buscar a sabedoria da parte de Deus para o nosso dia a dia. E isso conclui aquilo que a gente vinha falando, né? Aqui no 10 falam, prefiram a minha instrução a prata e o conhecimento ao ouro puro, que foi o exemplo que eu dei antes. E aí fala aqui no 12, eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Então, o que é ser prudente, né? Não é ser medroso, mas o prudente, ele é audacioso, ele é corajoso, mas com cautela. Ele busca sabedoria da parte de Deus para dar o próximo passo em fé, mas também não se colocando em rascada, né? Buscando direção da parte de Deus, sabendo, confiando que se ele tem uma palavra do Senhor para seguir adiante, para tomar uma decisão, para ir em frente, ele vai com a prudência, com a bagagem, com o amparo da prudência, que é cercado da sabedoria que vem da parte de Deus. Então, o prudente, o que age com bom senso, ele não toma decisões precipitadas, ele não procura agir pelo seu próprio entendimento, então ele vai buscar conselhos, ele vai buscar a sabedoria da parte do Senhor, das diversas formas que ela pode chegar até o homem, e ele vai agir dessa forma. Amém? Aqui avançando. No 32. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ora, então, o que é importante, né? Muitas vezes a gente se debruça, a gente para, fala assim, hoje eu vou assistir uma ministração, hoje eu vou ao culto, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou ler um livro que tem a temática de Cristo, que fala sobre o amor de Cristo. E a gente faz essas coisas, né? E aí, o que acontece no momento seguinte, né? Se a gente não... A pastora Simone fala bastante isso, faz tempo que ela não fala. Se ela estiver ouvindo, falar para ela falar de novo. Porque me marcou muito quando ela falava a respeito disso. Da gente ruminar a palavra. Então, nós recebemos a palavra, e aí saímos daquele ambiente, né? Ou seja, acabou o culto, a gente terminou de assistir a ministração, terminamos de ler a Bíblia, terminamos de ler o nosso livro, e aí a gente sai e vai fazer qualquer outra coisa. E a gente não rumina, a gente não fica pensando naquilo que a gente acabou de ser exposto. E muito daquilo que a gente foi exposto acaba se perdendo, justamente porque a gente não guarda, aqui quando fala de guardar os caminhos, né? Então a gente está buscando uma direção, buscando algo que vem da parte do Senhor, e a gente não se atém, não fica atento, não busca se aprofundar naquilo que o Senhor está falando conosco. Então, se você, assim como eu, em alguns momentos já fiz isso, e não tem o hábito de, ao término de alguma coisa relacionada ao Senhor, e assim, a gente está falando da palavra, mas para tudo que a gente for fazer na vida, né? Tudo que a gente for exposto a um conhecimento novo, a gente precisa aproveitar que a memória está fresca, que a nossa mente acabou de receber aquele monte de informação e que a gente achou que era muito bom para a nossa vida, e meditar de novo. Poxa, a palavra falou assim comigo naquele dia, aquele livro, aquela ministração, aquele versículo bíblico. A gente precisa guardar isso. Para quê? Para criar raiz, e, de novo, quando a gente for exposto àquele ensinamento, àquela palavra, ele fala, eu já conheço, mas agora tem um sentido diferente, o Senhor tem algo novo para fazer na minha vida, através daquele conhecimento que ele já colocou dentro de cada um de nós. Isso é guardar, é fazer criar raiz dentro de nós sobre aquele ensinamento que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas, amém? Então, que a gente venha guardar isso de forma ampla, né? Então,
os ensinamentos que os nossos pastores trazem, os nossos pais, as pessoas mais sábias e que têm uma direção do Senhor, que têm uma vida de dedicação, de devoção ao Senhor, uma vida entregue ao Senhor, essas pessoas vão nos instruir com base naquilo que o Senhor está dizendo. Então, esse tipo de ensinamento precisamos guardar também. Ele está baseado na Bíblia, ele está pautado naquilo que a palavra diz. A gente precisa guardar, porque é bênção para a nossa vida, amém? Então, todos somos humanos, suscetíveis a falhas, mas se aquela instrução que uma determinada pessoa sábia, diante de Deus, trouxe para a sua vida, ela está baseada na palavra, guarda porque ela vai ser útil para você em algum momento da sua vida. Amém? Aqui no 34 fala assim: como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. E aqui eu destaquei o vigiando diariamente, né? Diariamente, com a graça de Deus e a sua misericórdia, nós acordamos e temos dias diferentes dos anteriores, né? Nenhum dia é igual ao outro, por mais que a gente acorde todos os dias no mesmo horário, a gente tenha um trabalho repetitivo, que a gente faça as mesmas coisas, nossos dias nunca são iguais. Mesmo que a gente se programe para fazer as coisas no mesmo horário, o dia é diferente, o nosso humor é diferente, a nossa alimentação é diferente, tudo é diferente. Então, se tudo isso é diferente, imagina como pode ser diferente a gente estar exposto à sabedoria que vem da parte de Deus diariamente, buscando essa sabedoria. Senhor, me guia para que eu haja, para que o seu Espírito venha e revele sobre as minhas ações durante esse dia que acaba de iniciar, para que eu haja de acordo com a sua sabedoria, com o seu entendimento, de acordo com a sua vontade. Então a gente precisa vigiar diariamente para sabermos se estamos andando de acordo com a sabedoria que o Pai deseja que a gente ande. Amém? E por último, falando aqui no versículo 36, fala: mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Ora, aqui o Senhor diz para a gente, aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. É como se eu tivesse à minha disposição coisas muito boas e eu estou sofrendo. Essas coisas muito boas estão ao meu alcance. E que coisas boas são essas? Eu tenho acesso à graça, eu tenho acesso à liberdade que Deus me deu, eu tenho acesso à sabedoria e eu tenho acesso ao Salvador. E eu tenho acesso de que forma? Basta eu me colocar no lugar de humildade para que Ele venha e seja Senhor da minha vida, para que a sua sabedoria seja soberana sobre os meus dias, para que eu conheça o Criador dos meus dias, para que eu reconheça o Salvador, aquele que se entregou no meu lugar. Então, é como se eu olhasse para todas essas coisas, para todos esses feitos, e mesmo sofrendo, eu rejeitasse, eu virasse as costas para eles e dissesse: eu não quero, eu prefiro sofrer. E muitas vezes nós fazemos isso, né? A palavra de Deus está diante de nós para nos transformar, para nos moldar, e a gente simplesmente vira as costas e diz: eu sei resolver melhor. Então, como a pastora Simone às vezes dizia também, eu vou lá, sento no trono de Deus e digo: eu sei o que é melhor para a minha vida, mais do que você, Senhor. Deixa que eu governe a minha vida. E nessa atitude que temos, a gente sofre, né? Aqui fala o versículo: mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. É não agir com sabedoria, é ser tolo, né? Então, falando aqui dos versículos, é isso que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Eu fiz um paralelo enquanto
eu tava preparando aqui para falar com vocês. Eu tava ouvindo um louvor, e aí ele tem uma. Ele fala um pouco sobre o livro de 2 Coríntios 4, e aí eu achei que tem muita relação com o que a gente está falando aqui e se aplica 100% para o que a sabedoria de Deus deseja que a gente faça, deseja que a gente aplique, onde a gente aplique, né? Então, em 2 Coríntios 4, eu destaquei o versículo 8, a parte A, que fala assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, não esmagados. E como que a gente reconhece que nós não somos esmagados? É porque nós temos um Deus que olha e que zela por nós, né? Então, em todo o momento que a gente está diante de uma aflição, está diante de uma angústia, temos uma situação difícil de resolver, ou ainda nos momentos alegres, onde é muito fácil a gente acabar se perdendo nas nossas decisões por causa da euforia, da alegria daquele momento, e nós acabamos tomando decisões erradas. Mas falando do versículo de novo, né, de 2 Coríntios 4, que nós somos pressionados de todos os lados. Tem um louvor da Gabriela Rocha que fala a outro na fornalha, né? Eu vi ele algumas vezes hoje ao longo do dia, porque a letra é muito simples, é de uma história que muitos conhecem e fala sobre esse momento de pressão, né? E como é sábio alguém que num momento de pressão recorre ao Senhor e não sai fazendo, não sai tomando decisões por si próprio, mas recorre. Então, aqueles 3 homens, quando estavam na fornalha, eles foram, e eles obedeceram a Deus, e lá o Senhor Jesus Cristo estava com eles, eles foram salvos e não foram chamuscados sequer, né? É lindo de poder observar como Deus age nas nossas vidas quando a gente confia. E a letra do louvor ainda diz, né? Há um outro em meio às águas. Então, o povo de Israel não tinha mais para onde fugir dos egípcios. Moisés estava lá diante do mar e ele confiou, ele clamou ao Senhor e ele foi sábio em buscar a direção do Senhor. E havia um outro em meio às águas, e lá eles estavam atravessando o mar. Se ele tenta tomar alguma decisão, eles estavam cercados, então todos morreriam e a gente não conheceria a história que conhecemos nos dias de hoje através da Bíblia. Então, como que nós, eu fiz algumas anotações aqui, né? O Senhor, o Senhor trouxe o Senhor Jesus Cristo, né? Trouxe liberdade às nossas vidas através da sua entrega, né? Ele se entregou para que a gente tivesse vida. Então, é sábio que a gente busque conhecer a face do nosso Senhor para que outros, através das nossas vidas, nós estamos sendo expostos aqui, estamos em 7 pessoas aqui que agora aparece aqui para mim, para que a gente seja exposto à palavra do Senhor, que a gente busque de forma sábia levar o Evangelho às pessoas que estão à nossa, a nossa possibilidade, né? Onde for possível a gente levar o Evangelho, que a gente busque sabedoria da parte do Senhor para levar intencionalmente, para que a gente sempre se recorde de que é sábio que a gente leve essa palavra para outras pessoas. É importante que a gente morra, a gente deixe a nossa vida de lado para que outras pessoas possam viver. Então a gente pode usar o exemplo de Abraão, que agiu com sabedoria quando o Senhor o chamou para sair daquela terra e ele obedeceu. Moisés, nós citamos o exemplo já do mar, e eu coloquei aqui o exemplo ainda de Neemias, né, quando precisava reconstruir o templo, e ele foi buscar uma direção da parte do Senhor. Então, que a gente possa, né, aplicar isso de uma forma prática nos nossos dias, olhando para os exemplos que o Senhor nos dá através da palavra, né? A gente pega o exemplo de Paulo,
na tratativa, né, de como levar o evangelho para tantos lugares diferentes, né? Ele foi para Galácia, ele foi à igreja dos Gálatas, dos Efésios, ele foi para Filipos, ele foi para Corinto, ele viajou levando o evangelho e em cada lugar, particularmente, ele levou de uma forma. Ele foi buscar sabedoria da parte do Senhor, estratégias, os livros, o livro de Atos, e é muito fascinante assim para mim, porque mostra muito de algumas estratégias que ele pôde usar, sabedoria do alto que ele recebeu, porque por ele mesmo era muita sabedoria, era muita sabedoria. E o nosso exemplo maior, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Um exemplo de homem. Quando a gente dá o exemplo de Jesus para as coisas práticas do nosso dia a dia, é aquela afirmação de que tudo o que está contido na Bíblia e que o Senhor pede que façamos, que sejamos obedientes, que busquemos, e quando Ele faz, é uma amostra de que nós também podemos fazer. Humanamente, Ele se colocou dessa forma, né? Em Filipenses 2,7 fala que Ele deixou a glória e veio em forma humana, para mostrar, para dar o exemplo para nós que nós podemos fazer todas as coisas que ele também fez. E aí o exemplo que eu queria usar de Jesus aqui com relação à sabedoria fala em outro livro da Bíblia também, para que a gente seja cuidadoso, tenha paciência com os novos na fé. Imagina Jesus trazendo toda a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, de vida eterna, e com um monte de gente que tinha acabado de ser rejeitada na vida. Então ele precisou ter muita sabedoria para lidar com a imaturidade de todo aquele povo, os 12, né, que foram escolhidos ali para andar pertinho dele, e ele de forma linda, assim, de forma totalmente inspirada por Deus. Ele soube lidar com a característica de cada um, levar esse evangelho e fazer ainda, né, o que é melhor que um líder faz, né? Ele não só transmitiu a mensagem, mas ele formou outros líderes, né? Pedro escreveu carta, Tiago escreveu carta. Então, através daquela mensagem que ele levou de forma sábia para cada um deles, né? Cada um tinha uma profissão, cada um vinha de uma família, cada um fazia uma coisa, cada um era uma pessoa diferente. Então, de forma muito sábia, ele levou o evangelho para aquelas pessoas e hoje chegou para nós. Glória a Deus por isso, né? Amém, irmãos? É isso que eu queria deixar hoje para vocês, compartilhar com vocês. Cresci também podendo meditar um pouco nesse livro e tirar um tempo para que o Senhor falasse comigo nessa questão de sabedoria. E como é bom estar nesse lugar onde o Senhor nos usa para levar a sua palavra e nós somos acrescentados em todo o tempo. Amém? Eu queria orar para a gente encerrar, queria orar em especial pela vida da mãe do meu irmão, Vinícius. Ela está internada, ela teve mal nos últimos dias, mas a gente recebeu a notícia agora há pouco de que ela já está melhor, ela foi desentubada. Então eu queria orar agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito, pelo que Ele continuará fazendo pela vida dela. Amém? Se vocês tiverem mais algum pedido de oração, eu peço que coloquem aqui, e assim que eu terminar, eu reúno, se tiver algum pedido aqui, e a gente ora juntos. Vou pedir para você me acompanhar nesse momento, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, Senhor, que o Senhor esteve diante de nós, conosco, nos transformando, ministrando a sua palavra, Senhor, fazendo com que a sua palavra crie raízes em nossos corações, Pai, para que sejamos transformados, Senhor, mediante a sua vontade, de acordo com o que o Senhor deseja e o Senhor já planejou, o Senhor já foi à frente, conhece os nossos dias e o Senhor sabe aonde chegaremos, sabe do nosso potencial, confia em nós mais do que nós mesmos. O Senhor sabe de tudo aquilo que somos capazes no Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter trazido a sua palavra nessa noite, falando sobre sabedoria, como buscarmos a sua sabedoria, como aplicarmos a sua sabedoria
te pedimos, Senhor, que as suas palavras sejam gravadas nos nossos corações, Pai, para que tenhamos um tempo, Pai, de meditação diante da sua palavra, para que o seu entendimento, Pai, com o teu Espírito venha sobre as nossas vidas, Pai, e transforme os nossos dias. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão que esteve aqui conosco, que compartilhou, Senhor, esse momento de reflexão da sua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores, Pai, que têm sido fiéis à estratégia que o Senhor colocou no coração do nosso pastor Daniel para continuar trazendo, Senhor, essa mensagem que é bíblica, que de formas diferentes, nós já falamos a respeito desse livro, e de uma forma diferente está sendo trazida aqui hoje, Pai. Te agradeço, Senhor, por cada pessoa que vai ouvir ainda essa mensagem, Pai, que o Senhor venha sim transformar o coração dessa pessoa, assim como o de Cristo, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela vida da nossa irmã Angélica, Pai, a mãe do Vinícius, Senhor, que esteve entubada, que esteve internada nos últimos dias, Senhor, por complicações de saúde, mas o Senhor, Pai, atendeu, Senhor, aos desejos, às orações dos teus filhos, dos justos, Pai, que diante de ti se prostraram, que se humilharam e que clamaram ao teu nome, Senhor. Nós cremos, Senhor, no poder da oração, nós cremos no poder, Senhor, da tua palavra, nós queremos no poder do teu Filho, do Santo Espírito, Pai, que ressuscitou teu Filho dos mortos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, Senhor, na vida da Angélica, e o que o Senhor completará ainda, Pai, como obra perfeita, Senhor, sobre a vida dela. Te agradeço, Senhor, pela paz, Senhor, que o Senhor tem levado ao coração da família, do Vinícius, Senhor, do Senhor Sérgio, da irmã, Senhor, eu não me recordo agora, mas que a sua paz, Senhor, continue sendo estabelecida naquele lar, pelo teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Finalizamos por aqui, mas a palavra tem bastante coisa para a gente estudar. Vamos nos aprofundar em conhecer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Bom término de semana para todos. Até logo.